Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, lá longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que a tocavam ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, podemos meditar 3 pontos nesse evangelho. O primeiro é Jesus que pede que os discípulos vá à frente e ele vai despedir a multidão. Mas logo que ele despede a multidão, ele vai para um lugar sozinho para orar. É assim a nossa vida cristã. Rezamos para iniciar uma missão. Depois agradecemos a Deus por aquela missão e já nos preparamos para a próxima missão. Jesus assim faz e nos ensina também que a nossa vida ela deve ser sempre orante. É pedir e agradecer. É fazer e permanecer em oração. Logo em seguida, já pela madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. E vem o espanto. De repente os discípulos pensam que é um fantasma. E Jesus diz: "Calma, sou eu, coragem, não tenhas medo." Porque diante da grande escuridão que muitas vezes nós atravessamos, nós também sentimos medo, pânico. Mas Jesus vai sempre dizer: "Calma, coragem, eu estou contigo." Né? E vem sempre a dúvida, né? A incerteza. Naquele momento, Pedro diz: "Senhor, se és tu mesmo, faz com que eu vá também andando sobre as águas ao teu encontro." E Jesus sempre vai dizer: "Vem." Ele quer também provar a nossa fé. E Pedro até que começa a caminhar sobre as águas. Mas logo o medo, o vento que bate, faz com que ele vá enfraquecendo na fé. E logo também vai afundando. Às vezes também nós caímos nessa armadilha do inimigo. Nos fortalecemos no início da nossa caminhada. E pelo medo, pelo desânimo, nós também vamos afundando. E aqui entra um outro ensinamento. É preciso também ter a humildade de Pedro. "Senhor, ajuda-me. Não me deixe afogar." Porque assim como ele disse: "Vem", ele também vai nos ajudar, vai nos levantar, vai sustentar a nossa mão, vai colocar de novo no barco, na caminhada. E assim ele faz com Pedro. Levanta Pedro e coloca no barco. Mas também adverte, que homem fraco na fé.
Senhor, aumenta em nós a nossa fé, que diante das tempestades e das provações, nós não desanimemos, mas permanecemos firmes, sustentando a mão do Senhor. Quando chegam do outro lado da barca, vem o terceiro ponto da reflexão. A multidão toda reconhece Jesus, porque sua fama tinha se espalhado. E aí trouxeram muitos para que Jesus o curasse. E ele curou a todos. Mas um pedido aqui é feito muito curioso. Senhor, deixe-nos ao menos tocar em teu manto, né? Tocar em Jesus, né? Então, que Jesus também pudesse tocar nele, né? Ele vai dizer assim, pediram que pudesse ao menos tocar na barra de sua veste. Então, hoje, nós sabemos que nós não precisamos só tocar em Jesus, nós precisamos ser tocados por Jesus. Hoje, a força do Espírito Santo nos toca diariamente. E como diz aquela canção, podemos concluir esta nossa reflexão com aquele canto que fala: basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Um bom dia e que Deus abençoe a todos.